Dani. Uhum. Certo. Eu vou abrir o nosso roteiro aqui para a gente seguir. Acho que saiu, né? O que estava. Ah, agora vai. Você está aceitando o pessoal aí, Fran? Vou ficar aqui nos bastidores, aceitando o pessoal, conversando com o pessoal no chat. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Noite. Boa noite. Nós vamos aguardar aí uns 5 minutinhos para o pessoal entrar e a gente começa. Ok. Mas eu tô aqui, Maria Pública. Só mais um minutinho para a gente começar, tá, pessoal? Então, Vamos só entendendo o que vocês acham de aproveitar a oportunidade. Temos empresas aqui de quais segmentos? Já aqui na Começou. A gente tem Ana Rosa, colégio particular, temos personalizados, temos empresas de transporte de combustíveis. Perfeito. Não, Transporte. de personalizado eu sei que ainda não tem funcionário, mas todas a nossa preocupação, esses sugestões são clientes, né? A gente sempre já orienta lá nisso, olha, vai contratar funcionário, tem que contratar a empresa de saúde e segurança. Aí para quem a gente já tem um contato mais próximo, a gente já tem essa noção que já procura regularizar, mas é sempre bom saber o que está mudando, né? Às vezes confia, deixa lá, não sabe como que está. Já é bom entender, né? Sim. O trabalho que é preciso fazer. Até a gente tem, né, esse contato mais próximo, há poucos dias a Ana Rosa estava perguntando, o que é isso de NR01? Alguém me ligou aqui falando que precisa. Aí até mais cedo falei com ela, mas bora participar que vai ser bom para tirar dúvida. Você sabe que até os colaboradores, sabe? Estão acompanhando
quer entender, que colaborador hoje quer entender os direitos. Eu até vendo aquela reportagem, né? Que realmente os funcionários já estão de olho, tipo, será que a empresa tá seguindo mesmo, né? Que o acesso à informação tá aí. Quem tem interesse mesmo de procurar, Pois é, hoje não está fácil. Então, vamos começar? A gente não atrasar muito também. vamos. Então, boa noite, pessoal. Obrigada por você estar aqui. Obrigado, Karim, pela sua disposição novamente. A gente já fez um evento juntos, presencialmente. E agora a gente decidiu fazer online e também está sendo gravado a chamada, que alguns realmente não pôde participar. Nossa intenção é deixar a informação ali, principalmente para os nossos clientes, caso queiram depois acompanhar. Poderia apresentar para nós quem é você, a empresa, só para... Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho de NR1, né? Meu nome é Karine, eu sou engenheira do trabalho, sou administradora, venho trabalhando aí com essa área de gestão, tanto na área da segurança do trabalho e gestão empresarial há mais de 15 anos. Hoje nós atendemos clientes no Brasil inteiro e estamos aí acompanhando a NR1 há um ano, né? Então, eu represento aqui o Grupo Caenge, que é uma empresa que tem algumas especialidades na área de consultoria, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a NR1, para vocês entenderem. Você vai me ajudando, Daniele, aí eu vou Sim, apresentar minha tela, tá bom? Pra sim. Até norteando nesse, e me até ajuda. nesse início, Karim, aquela intenção de nivelar todo mundo, o Pode povo não deixar. sabe o que é saúde e segurança do trabalho, o que é isso, aquela sopa de letrinhas que a gente fala, PGF, SMSO, LTCAD, precisa. Aí, só esse nivelamento mesmo, Pode deixar. pessoal. Eu vou seguir aqui as orientações. Está conseguindo visualizar minha tela? Só para já deixar pronta aqui. Sim, Ok. Então, eu acho que todos os empresários que estão aqui no grupo, que estão aqui presentes hoje, eles já começaram um breve entendimento do que é a legislação do Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje nós temos 38 normas do Ministério do Trabalho e Emprego. Essas normas existem há 47 anos, e o empresário vem conhecendo essas normas nos últimos 3, 4 anos. Nós já estamos entrando aí no 4º ano, em decorrência da mudança da legislação. Então, o governo federal tirou essas normas que estavam engavetadas e começou a fazer com que os empresários começassem a ter entendimento mais profundo dessas normas nestes últimos anos, tendo em vista que passou a ser obrigatório que os empresários enviassem informações referente às orientações dessas normas, diagnóstico da empresa, o mapeamento das empresas, vistorias dentro dessas empresas, por um portal do governo federal que se chama E-Social. Então, era a única alternativa que o governo federal tinha de fazer com que os empresários executassem as normas, era através de um painel de fiscalização eletrônico. E aí, começamos, então, a falar de normas regulamentadoras para os empresários brasileiros nos últimos 4 anos, em decorrência aí da mudança da legislação. Então, o governo, ele já lançou de cara ali 3 obrigatoriedades. Ele falou, empresários, recebam uma assessoria de segurança do trabalho para que vá à empresa de vocês, façam um mapeamento dos riscos ocupacionais, e esse mapeamento, essa avaliação da consultoria técnica, do que existe de risco, o que é preciso fazer, plano de ação, orientações de treinamentos, orientação de organização da empresa, de uso de EPI, de formulários a serem implantados, de vistorias, e tudo o que é necessário para que as empresas se adequem
começou aí nesses últimos anos, e essas informações foram sintetizadas em 3 documentos. O primeiro deles é o Programa de Gerenciamento de Riscos, porque o Programa de Gerenciamento de Risco, ele nada mais é do que um relatório com um diagnóstico técnico, e que essas informações do PGR, em que tem todas as condições do ambiente de trabalho, luminosidade, ruído, radiações, a luminância, se tem muito calor, a mobília, o piso, o teto, se é frio, calor, todas essas condições que os colaboradores estão dentro do ambiente de trabalho, inclusive as características estruturais, elas foram reportadas num documento chamado PGR. Muitas Karine, só um minutinho. A sua tela de apresentação tá do Meet mesmo, é isso? Ou teria outra? Só para tem outras, conferir se tá... Ah, não, então tá na tela errada, tá? tá? Peraí, então deixa eu ver aqui. Você está vendo uma tela preta, né? Então tá. Que tá a transcrição do tic-tac, tá tic, né? Obrigado por ter falado, senão eu ia estar falando aqui, que agora que eu já vou começar a mudar a apresentação. Tá. Então, eu vou colocar aqui a tela inteira, que eu acho que vai dar certo. Então, essas documentações, elas começaram a ser reportadas através de um documento chamado Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, né? Peraí. Estou tentando compartilhar, só um minutinho. Tá. Então, nós reportamos essas informações do PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é feito através por um engenheiro do trabalho, uma pessoa que tem habilitação técnica para representar as empresas, assim como, eu vou mandar para vocês, eu vou falando, eu vou mandando para vocês aqui, tá bom? Tá. Ela é feita por um engenheiro do trabalho, e o engenheiro do trabalho, ele é o responsável hoje por reportar essas informações para o portal do governo federal. Então, o PGR tem esse objetivo, o engenheiro vai até a empresa, faz a vistoria da empresa, e com base na vistoria, ele faz um documento diagnóstico e entrega para o empresário. Então, para quem fez, deve ter recebido o relatório do PGR, né, enviado pelas assessorias, e começou ali a ter algumas orientações referente às condições do ambiente de trabalho. Então, o primeiro documento que existe hoje, que é obrigatório para todos os CNPJs, é o PGR, que é esse diagnóstico. O segundo documento, quando vocês quiserem apresentar, eu mandei para alguma de vocês, tá? O segundo documento é o PCMSO, Programa de Controle Técnico de Saúde Ocupacional. O Programa de Controle Técnico de Saúde Ocupacional, o engenheiro faz um diagnóstico, manda para o médico, e o médico do trabalho, ele vai falar ali quais são os exames. Pode colocar na página principal? Na primeira? Pode, que aí agora eu já vou entrar nesses aspectos. Beleza. E aí, o PCMSO, ele é um documento hoje que trata sobre a saúde dos colaboradores, que é o segundo documento hoje obrigatório pelas empresas, em que o médico faz avaliação dos exames, dos riscos, de todos os treinamentos obrigatórios, palestras focados ali para a saúde dos colaboradores. E, por fim, nós temos um terceiro documento hoje obrigatório, que é o LTCAT, o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho. Então, o LTCAT hoje, faz o diagnóstico, que é o PGR, o PCMSO o médico valida, e o LTCAT, ele vem com o objetivo, que pode ser feito tanto pelo médico quanto pelo engenheiro, com o objetivo de declarar se as empresas possuem insalubridade ou periculosidade. Então, para os empresários aí que têm calor, frio, ruído na operação, vibração, pessoal, os motoristas, o pessoal da limpeza que tem acesso a produtos químicos,
o pessoal que trabalha com riscos biológicos. Então, pessoas que têm exposição a riscos físicos, químicos e biológicos dentro da operação, o LTCAT traz um resumo se o ambiente de trabalho, se aquela função é insalubre ou não. Então, os 3 documentos hoje obrigatórios das empresas é o PGR, que é o diagnóstico, o PCMSO, o médico faz uma avaliação sobre quais são as medidas de saúde que a empresa deve executar, e o LTCAT, ele traz sobre a insalubridade e periculosidade no ambiente de trabalho que as contabilidades precisam para imputar na folha de pagamento. Então, hoje, todas as empresas que registram colaboradores pelo regime de CLT precisam ter um diagnóstico prévio dessa documentação obrigatória. Antigamente, nós só tínhamos o ASO, o exame admissional, e agora nós temos o exame admissional, o PGR, que é um programa, o PCMSO, que é outro programa, e o LTCAT, e tudo isso nós enviamos para o portal do governo federal, que os eventos, as informações de saúde e segurança do trabalho, para que vocês estejam regulares junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, porque agora nós precisamos enviar um protocolo, assim como a contabilidade manda um protocolo de rotinas admissionais, hoje o governo federal, através desses documentos, sabe quais são os riscos da operação de vocês, dos empresários, e quais foram as recomendações. Então, é como se nós estivéssemos mandando tudo em tempo real o que acontece dentro das empresas. Então, resumindo, para nós entrarmos agora nos riscos psicossociais, há 3 anos atrás nós tivemos que fazer essa documentação toda, laudar para que os empresários tivessem consciência desses documentos, das novas políticas de segurança do trabalho. E o ano passado, além de já existir esse primeiro documento que eu falei, que era o PGR, que falava de risco físico, químico, biológico, ergonômico e acidente, os riscos da operação dos funcionários, o governo federal trouxe um assunto muito polêmico que a gente vem falando, NR1, é preciso implantar a NR1. Então, por quê? Pode ir passando. É porque o governo federal, ele nunca, pode mais, isso, pode deixar aí, isso, pode deixar aí. Ele nunca teve um número tão expressivo de afastamentos por saúde mental. Então, nós tivemos uma crise de saúde mental ali em 2024, 2025, os números começaram a disparar, principalmente em 2024, e a Previdência recebeu muitos funcionários afastados com burnout, ansiedade, estresse, transtorno de pânico, uma série de doenças mentais, que a lista hoje de doenças mentais é grande, e como os afastamentos cresceram, eles falaram assim, olha, a assessoria deu suporte agora para os empresários para fazer uma nova avaliação. Nós já sabemos quais são os riscos da operação desses colaboradores, a gente já sabe quem tem risco ergonômico, físico, químico, e agora eu quero que você, dentro do risco de ergonomia, avalie o risco psicossocial, que é da saúde mental. Então, hoje, além dos riscos físicos, que é o ruído, temperatura, do risco ergonômico, que é voltado muito para a parte de ergonomia, nós temos 13 riscos que serão classificados dentro do risco ergonômico, mais focado na saúde mental, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o porquê da reunião? É porque o governo pediu para os brasileiros fazerem um novo diagnóstico da saúde mental dos colaboradores, que é feita através de um formulário estruturado pela psicologia organizacional, e nós vamos inserir e atualizar os programas de gerenciamento de risco. Então, se alguém que estiver na reunião já contratou, por exemplo, o PGR de uma assessoria de segurança do trabalho, essa assessoria de segurança do trabalho deverá fazer essa avaliação de riscos psicossociais e depois atualizar o PGR, tá? Então, a NR1 hoje, todo esse assunto que está em pauta, ela nada mais é do que uma avaliação do clima organizacional, da cultura da empresa, dos riscos relacionados à saúde mental. Pode passar. E, para isso, as assessorias, pode passar, precisam
Agora, analisar alguns itens. O assédio moral e sexual, né? Por isso que eu coloquei aí esse quadro laranja que fala compreendendo os riscos psicossociais, né? Excesso de metas e cobrança, o clima organizacional hostil, então nós vamos avaliar isso. Depois nós vamos avaliar, inclusive, a gestão da empresa, então NR1 não é só segurança do trabalho, NR1 é segurança do trabalho, psicologia organizacional e gestão empresarial, são 3 pilares, uma coisa está relacionada com a outra, porque muitas vezes o próprio técnico em segurança do trabalho que tem uma assessoria não vai ter a expertise para executar aspectos da gestão interna da empresa. Então, hoje a NR1, ela traz uma equipe multidisciplinar para que executem as ações da empresa, justamente para evitar penalidades, que é esse quadro vermelho, porque existem multas agora para quem não tratar os aspectos que eu vou mostrar à frente, referente à saúde mental, e que através desse diagnóstico é que nós vamos ter o mapeamento do que os funcionários estão entendendo da gestão da empresa. Não é dos riscos de segurança do trabalho, porque risco de segurança do trabalho nós já sabemos, porque nós já fizemos o PGR. É muito mais voltado a esses 2 aspectos, psicológicos e da gestão. Pode passar. Então, esse é um novo mapeamento, né? A principal mudança mesmo foi a parte da psicologia, dos aspectos psicossociais, que é para identificar e avaliar todos os riscos, para nós começarmos a tratar dentro das empresas esses pontos. Pode passar. Além disso, isso foi incluído na NR17, que é o que eu comentei anteriormente, hoje isso é um risco ergonômico. A parte psicológica de gestão, ela precisava ser enquadrada em algum ponto e foi enquadrado dentro da ergonomia do trabalho. Pode passar. E o que influencia isso hoje, né? O governo federal, tendo em vista a quantidade de CNPJs novos, né, novos empresários, colaboradores doentes, ele vem pedindo que nós façamos intervenções dentro das empresas no que diz respeito à gestão, para evitar prejuízos, inclusive para a previdência social, fortalecer a imagem, a credibilidade do mercado, das empresas, porque nós temos muitos empresários com dificuldade em gerir pessoas, melhorar o clima organizacional, organizar as empresas, não basta mais só contratar um colaborador sem desenvolver a experiência de gestão, de como lidar com esses colaboradores dentro da empresa. Pode passar. E as consequências, como o brasileiro não consegue, não executa por livre e espontânea vontade, né? As multas virão, é por isso que os processos trabalhistas existem, porque a maioria dos processos trabalhistas, foi feito um grande estudo, são ocasionados pela insatisfação com a gestão, e não porque a empresa não está cumprindo todos os protocolos. Muitas vezes os processos trabalhistas, eles são provenientes de problemas de relacionamento, de falta de comunicação, de algum tipo de ação gerencial que aconteceu dentro da empresa, o colaborador fica chateado e entra na justiça como uma forma de se vingar, de ter uma recompensa financeira pelo que ele sentiu ali dentro do ambiente de trabalho. E, além disso, também os prejuízos na produtividade e alta rotatividade. O Brasil nunca passou por um momento de tão alta rotatividade. Hoje, a dificuldade que nós, empresários, temos de reter pessoas dentro das empresas é gigantesca. A tecnologia chegou, e além de entender a tecnologia, uma nova forma de gerir os colaboradores, nós temos que aprender a isso, e justamente a NR1, ela vem com esse olhar, ela vem forçando o empresário a se capacitar a ser gestor, a entender colaboradores, entender de gente, entender de pessoas, e a única forma que o governo federal encontrou foi mapear, inserir num documento obrigatório, porque se não insere num documento obrigatório fiscalizado, nós não faríamos nada, e iríamos entender que está tudo bem dentro da nossa empresa, porque o empresário tem realmente a tendência, nós temos a tendência de achar que nós estamos executando tudo certo.
E quando vem a pesquisa com esse olhar dos funcionários da nossa gestão, isso vem dando aí um grande desconforto para os empresários, porque agora nós seremos avaliados pelos funcionários. Pode passar. Então, o que nós vamos avaliar? Como é que funciona as fases, né? Eu até vou mostrar as fases. Os riscos serão avaliados em relação a 13 itens que serão inseridos no programa de gerenciamento de riscos. Vai ser assédio de qualquer natureza no trabalho. Então, hoje é preciso que os empresários, os colaboradores e os empresários saibam o que é assédio horizontal, vertical, né? Então, ascendente, descendente, nós temos que entender quais são as modalidades de assédio, porque o colaborador assediado causa uma doença que é o do transtorno mental. Então, é importante nós entendermos isso. Isso é um item que está dentro da pesquisa que vai levar ao assédio de qualquer natureza. A má gestão de mudanças organizacionais, exemplo, eu estou gerindo uma empresa e não estou conseguindo gerir de forma adequada, ser claro com o colaborador, os colaboradores vão declarar, porque ela causa também algum transtorno mental, as pessoas se sentem desconfortáveis. Baixa clareza de papel e função, a gente traz essa baixa clareza de papel e função dentro dos procedimentos operacionais. Às vezes a gente inicia o nosso negócio e nós não temos tudo mapeado. Como é o processo de admissão, como é o processo de demissão, como é o processo de produção, como é o processo de solicitação dos serviços dentro da empresa, o que pode, o que não pode, os regulamentos internos, os contratos de trabalho, tudo isso aí mostra que nós estamos sendo maus gestores no que diz respeito também ali ao papel e à função de cada colaborador. Hoje o Ministério do Trabalho quer que o colaborador entre na empresa e ele saiba qual é a descrição do cargo dele, o que ele vai fazer, quantas horas ele vai trabalhar, quais são os produtos que ele vai entregar. Então, além de saber dos papéis, quais são as regras na empresa, e muitas vezes nós só admitimos o colaborador e falamos isso verbal, hoje é preciso documentar isso. Baixas recompensas e reconhecimento, o colaborador não trabalha hoje mais só por dinheiro, ele trabalha por mérito, por reconhecimento, por recompensas, então nós temos que criar dentro do plano de carreira e cargos e salário, políticas de crescimento, de reconhecimento, falta de suporte e apoio no trabalho, muitas vezes pela dificuldade de gerir, você absorve o colaborador, ele chega no primeiro dia, ele é apresentado, mas no segundo ele não sabe o que ele faz, ele recebe uma tarefa e essa tarefa não é desenvolvida com agilidade, ele finge que está entendendo, mas não está entendendo qual é o produto final que ele vai entregar, então isso vai ser avaliado. O baixo controle no trabalho, ou seja, a falta de autonomia também, às vezes o colaborador é extremamente capacitado, mas a liderança, ela é uma liderança que não tem um perfil adequado hoje para o cenário atual, ela é uma liderança que não delega, que não prepara, então muitos colaboradores se sentem oprimidos também por não ter autonomia nas atividades, pelo perfil dos líderes. A baixa justiça organizacional, então, um documento que nós estamos fazendo muito para os nossos clientes, é o PCCS, Programa de Carreira e Cargos e Salários, porque para entender colaboradores que entraram ali, tem 1 ano de experiência, outro tem 5, outro tem 10, qual é a remuneração, dependendo da experiência, dependendo do perfil, dependendo do cargo. Então, hoje nós estamos tendo que desenhar essa hierarquia de eu entro com salário X, depois vou para um Y, até em 7 níveis, os nossos PCCS têm 7 níveis de crescimento, porque é preciso definir que valores nós vamos pagar para os nossos colaboradores. Não é mais só o valor que o sindicato paga, além do sindicato é o mínimo, mas e ali dentro do que é estipulado no sindicato ou no mercado, como é que é a trajetória desse colaborador? Eventos violentos ou traumáticos, nós vamos tratar dentro do PGR o clima mesmo de uma forma bem da área da psicologia e da gestão, para entender como é que esses colaboradores estão se tratando, o que nós estamos deixando de enxergar, então isso aí nós vamos ter que analisar agora. Baixa demanda no trabalho, tanto a subcarga como a sobrecarga será avaliada.
eu nem posso me sentir ocioso demais, né, insuficiente nas minhas operações, e também não posso me sentir sobrecarregado demais, então nós vamos ter que aprender a equilibrar as demandas, planejar as demandas, deixar claro as demandas através de processo e organização interna, mau relacionamento no local de trabalho, trabalhar os conflitos com os colaboradores, conflitos entre setores, conflitos com fornecedores, conflitos com cliente, tudo isso que causa essa ansiedade, esse transtorno mental nas empresas. Trabalha em condições de difícil comunicação. Nós temos o plano de comunicação que está sendo trabalhado, que ele vai trazer qual é a comunicação formal para os colaboradores, comunicação com o cliente, comunicação entre setores, comunicação de compra, porque muitas vezes nós temos uma comunicação violenta, né? Então, nós temos que trabalhar um padrão de linguagem, um padrão do perfil dos colaboradores, isso é desenvolvido através de um plano de comunicação, e trabalho remoto ou isolado. Então, existem vários indicadores que nós tivemos em 2024 que trouxeram que pessoas que trabalhavam de forma remota, sozinhos, no formato novo hoje, que veio ali depois da pandemia, né? Que é o formato home office, ou pessoas que trabalham em postos de trabalho isolados, ou pessoas que trabalham sozinhos, um funcionário numa empresa, que não se sente acolhido, que se sente desprotegido, desmotivado, sem informações. Então, hoje nós temos, então, esses 13 riscos, que através de um formulário nós encaminhamos para o cliente submete aos colaboradores, esses resultados são analisados e são classificados nesses 13 riscos a partir das respostas dos funcionários. Então, dentro do ambiente de trabalho, suponha que dos 13 riscos, 5 sejam gritantes. Então, nós vamos desenvolver planos para o desenvolvimento desses 5 riscos gritantes dentro do ambiente de trabalho, que pode ser executada em 3, 6, 9, 12 meses, dependendo do tamanho da empresa, do número de funcionários, da complexidade. Existem empresas, por exemplo, nós que trabalhamos também com gestão empresarial, que não existem POPs, procedimentos operacionais. O funcionário, ele chega e a gente só ensina como ele tem que fazer verbal, ele vai anotando na agenda, e nós achamos que ele entendeu. Daqui um pouco ele faz atividade, ele se perde, ele erra, e aí nós estamos falando, não, o funcionário não tem capacidade para essa vaga, vou ter que demiti-lo. Mas cada um tem um tempo, uma curva de aprendizagem. Tem pessoas que pegam na primeira vez, tem pessoas que na terceira, tem pessoas que na 10ª. Então, é preciso hoje até desenhar esses fluxos e processos dentro das empresas, porque os colaboradores estão reclamando que entram nas empresas e a liderança, os gestores, os donos não dizem claramente o que eles vão fazer, ok? Pode passar. Então, como é que funciona? Aqui nós temos as 3 fases, né, que nós estamos desenvolvendo, nós desenvolvemos esse projeto em todo o Brasil, mas primeiro é o diagnóstico, que é o DRPS, né, que é um relatório diagnóstico, né, da psicologia dos riscos psicossociais. A gente faz, é um formulário online em que nós entregamos para os funcionários, eles preenchem, a nossa equipe de psicologia vai fazer a avaliação, ou a equipe de psicologia da assessoria, de quem é interessante entender se a assessoria já está fazendo esse trabalho, né? Então, é feito esse diagnóstico, a gente monta um plano de ação, cria um programa contínuo para poder assegurar que nós vamos executar o que o governo federal quer. E aí, a gente entrega os relatórios de execução. Exemplo, vamos falar do PGR para quem tem um conhecimento de PGR. Se no PGR algum cliente tenha um risco de acidente de trânsito, a medida de proteção será o treinamento de direção defensiva. Né? Então, por um risco, eu tenho ação. Nos aspectos psicossociais é a mesma coisa. Para aquele risco diagnosticado, nós temos uma ação. Aí nós temos uma ação que acarreta ali, que é para justamente mudar o cenário. Então, se eu dou treinamento de direção defensiva, meu colaborador agora vai ter um olhar diferenciado.
Mas hoje, deixa eu passar mais uma. Hoje a NR1, o olhar dela não é para o colaborador. Pode deixar naquela anterior. O olhar dela é para... Aí, vou deixar nessa. Pode deixar naquele gráfico coloridinho. Isso. O olhar hoje da NR1 é para o empresário. Para o empresário, para que a gente consiga entender quais são os riscos, de onde está vindo essa fonte geradora do risco, qual vai ser o nível, porque pode existir situações gravíssimas, né, de assédio, pessoas que já foram assediadas, não pelos gestores, muitas vezes pelos próprios funcionários, né, e qual que é a probabilidade disso causar um afastamento, uma doença, um problema, uma penalidade, uma multa, um processo. Então, o PGR, ele vai atender essa hierarquia de riscos, pode passar, e o nosso grande objetivo é entender qual é o cenário atual do nível de gestão dos empresários, para poder manter, para gerar esse relatório, porque o relatório vai ser o diagnóstico para que os empresários comecem a executar para conseguir a conformidade. Então, como a conformidade vai ser implantada? Se eu não tenho uma política de crescimento dentro da empresa, eu vou ter que elaborar um plano de carreira e cargos e salários. Se meus funcionários não sabem o que tem que ser feito, está uma bagunça, eu vou ter que criar um regulamento interno, muitas vezes. Se os meus líderes estão assediando os funcionários, porque nós temos casos gravíssimos, a gente contrata gestores, coordenadores, supervisores, assistentes, e muitas vezes esses assistentes não sabem tratar funcionários, e nós vamos ter que fazer uma escola para líderes, ensinar os líderes a trabalhar, a conversar, a definir, a orientar os colaboradores. Nós também temos situações em que nós vamos ter que trabalhar pesquisas de clima organizacional para entender a fundo onde está a dor. Tem clientes que nós estamos recomendando plantão psicológico dentro da empresa, terapia em grupo. Tem clientes que nós estamos recomendando terapia individual. Eu sei que pode parecer um absurdo, mas as empresas estão absorvendo, às vezes, terapias individuais para tratar assuntos que foram somatizados dentro da empresa. Já estava grave o problema, veio também alguns problemas de casa e entrou ali dentro do ambiente de trabalho, começou a intensificar, e muitas vezes o colaborador não tem recursos, e nós vamos apoiá-lo aí a entender um pouco mais sobre melhorar a saúde mental dele, de se autoconhecer e se adequar ao ambiente de trabalho. Então, nós estamos recomendando para alguns clientes também essa parte de consultas terapêuticas. Nós estamos recomendando o assessment, que é, na verdade, os testes comportamentais, para que a gente entenda se o colaborador está no perfil correto, se o colaborador está desenvolvendo a atividade, porque muitas vezes a gente está naquele desespero de contratar, pegou o primeiro currículo, já pediu admissional, já colocou para dentro, e o cara é extremamente comunicador, e nós queremos que ele fique fazendo folha de pagamento, e ele não vai fazer, ele vai dar trabalho. Então, nós estamos fazendo todo um projeto aí com alguns empresários de assessment, que é fazendo os testes comportamentais, palográfico, DISC, Eneagrama. Então, existem 6 testes comportamentais. Alguns colaboradores a gente tem que encaminhar, às vezes, para neuropsicologia, para fazer trabalho, entender se tem TDAH, se é autista, se eles têm transtornos que nós não estamos conseguindo desenvolver o colaborador, ele está dando problema, e muitas vezes a gente não consegue, o TDAH, às vezes o colaborador não produz, porque ele tem um problema neuropsicológico. Então, a NR1, ela tem sido, pode passar mais um grande... pode passar, vou colocar lá. Ela tem sido um tema, volta mais um só, então. Ele tem sido um tema muito polêmico, porque ele vem com o olhar de como eu vou redesenhar a minha gestão, entendendo aspectos psicológicos, de segurança e de gestão da minha empresa, para que eu consiga, digamos assim,
pegar aquele item vermelho que eu mostrei para vocês, que os colaboradores estão reclamando, e mudar a cultura da empresa, mudar o processo da empresa, mudar a consciência do colaborador. E isso vem, primeiramente, de nós empresários, porque nós precisamos conhecer, entender, tem muitos empresários que estamos implantando chateados, revoltados, porque estão há anos no mercado. Hoje eu estava em uma transportadora, hoje à tarde, apresentando um relatório, e ele tem 30 anos de operação. Então, imagina, um gestor de 56 anos, com 30 anos de operação, e ele fala, depois de 30 anos, estou sendo avaliado pelos meus funcionários, e eu preciso ser forçado a mudar uma coisa que já está dando certo. E aí vem alguém me dizendo que eu estou fazendo tudo errado. Então, ele realmente, nesses últimos 2 anos, ele recebeu 2 processos trabalhistas. Um dele foi por insalubridade, porque ele tem oficina lá. E aí a insalubridade, ela veio, não é porque o colaborador queria receber só 20% ou 40% de adicional de insalubridade, é porque ele ficou chateado com a forma do supervisor gerir, que causou um processo em que o advogado foi juntando fatos para que o montante ficasse considerável ali, simplesmente porque está vinculado à saúde mental. Então, hoje, só para a gente tentar entender esse desfecho, o colaborador muitas vezes está insatisfeito com a empresa, porque alguns pontos têm que ficar muito claros para eles dentro do ambiente de trabalho. Eles têm que entrar sabendo, preto no branco, quais são as minhas regras, minhas políticas, minhas condições, os treinamentos que vai passar, o plano de crescimento, os líderes eu vou te treinar, para que acabe com esse desconforto, né? A retenção, ela é muito baixa hoje nas empresas, nós nunca tivemos uma rotatividade tão alta no Brasil, parece que a gente não consegue reter mais as pessoas por R$100 saem dos empregos, então a gente consegue visualizar empresários que falam, eu não sei onde eu estou errando, porque eu tinha antigamente pessoas que estavam há 10 anos comigo, 15 anos, agora eu consigo ficar 1 ano e meio ou 6 meses com um colaborador, porque a forma de gerir os funcionários mudaram, justamente por esse avanço tecnológico, por essa quantidade de informações. Hoje todo mundo consegue fazer uma graduação de qualquer forma, um curso técnico de qualquer forma, qualquer curso, tem milhões de cursos disponíveis na internet, as pessoas se acham autossuficientes com a tecnologia, com a inteligência artificial, com as buscas rápidas e ágeis nos celulares e computadores. Então, hoje nós empresários, né, eu sou uma empresária também, somos avaliados o tempo inteiro pelos colaboradores e que se sentem desamparados ali dentro do ambiente de trabalho. E a estratégia que nós temos hoje é nos organizar internamente com processos e com clareza na comunicação, definindo qual é o papel, por que ele está ali, o que eu espero, para que a gente não cause nenhum desconforto emocional no colaborador e também que ajude a aumentar a retenção desses funcionários e da transparência do nosso processo, nosso modelo de gestão. Então, nada mais é do que redesenhar um modelo de gestão e dar transparência, né? Para quem é microempresário, sabe que muitas vezes nós fazemos tudo, né? Você compra, paga, fatura, vende, entrega, e hoje, até esses processos para empresas que têm 2, 3 funcionários ou vão começar a contratar, é preciso que tenha clareza. Para os PJs, até a relação com os PJs também, como é que eu vou tratar o meu contrato, como é que eu vou lidar com esse MEI, como é que eu vou lidar com esse PJ, com essa empresa prestadora, tudo isso vem mudando o nosso olhar aí na gestão, ok? Então, como é que a pesquisa vem, só para finalizar? Isso, é uma grande pesquisa preliminar, preenche correto, faz um relatório, apresenta, às vezes é preciso entrar mais uma vez dentro da empresa para nós entendermos, porque com uma pesquisa superficial, não é que ela é superficial, ela tem um embasamento técnico,
mas muitas vezes só uma pesquisa não é suficiente para nós entendermos a gestão. Muitas vezes é preciso reaplicar dentro da empresa uma pesquisa de clima para nós termos um resultado definitivo, mas com o diagnóstico, que são formulários padronizados pela psicologia organizacional, nós já conseguimos ter uma percepção de pontos importantes. Hoje, os formulários de pesquisa psicossocial, existem 3 que são aplicados no mercado, eles vão ali de 26 perguntas até 40 perguntas para o colaborador, que tratam aqueles 13 aspectos que eu mostrei para vocês. E com os 13 aspectos, a gente cria um plano de ação e começa a executar. O que é que mudou na norma? Nosso tempo está acabando, nós temos o dia 26 de maio já para começar a executar. E aí, como somos brasileiros, a gente fica esperando chegar dia 26 para ver o que vai acontecer. E, na verdade, 26 era o início da execução e não o início da pesquisa. Ok? Então, para quem não fez a pesquisa, a orientação é de que quem tem assessoria de segurança do trabalho deva entrar em contato com a assessoria de segurança do trabalho para entender se ela fará essa pesquisa de forma gratuita. Para os nossos clientes que têm PGR, PCMSO, LTCAT, nós estamos fornecendo gratuito. Depois que a pesquisa é feita, nós vamos sentar com os clientes para começar a executar. Então, a partir do dia 26 de maio, já era importante já estar começando a executar. Então, o olhar que a Cardoso Dias trouxe hoje é um olhar de urgência para algo que já entra em vigor para execução em 26 de maio, e que nós estamos no dia 23 de abril, há 1 mês e 3 dias, né? E em que as assessorias, mais uma vez, receberam um boom de informações, foi quando mudou o e-social, que todo mundo entrou em desespero para fazer o PGR, porque tinha uma data. Nós estamos entrando novamente nesse momento de desespero, e a pergunta que nós fazemos aos nossos clientes é: as pesquisas já foram feitas, as assessorias de segurança já estão implementando, porque lá no passado, quem teve a orientação de procurar uma assessoria, e nós fomos deixando, se a assessoria já ofereceu, tem vários cenários, né? Tem pessoas que ainda não se adequaram ao e-social, tem pessoas que já se adequaram, mas a assessoria não fez nada. Nós temos o cenário de pessoas que ainda não sabem nem o que é segurança do trabalho, né? Então, nós temos vários cenários hoje, não só na Cardoso Dias, mas no Brasil, porque é uma legislação totalmente diferente. Eu sempre comparo a segurança do trabalho com o certificado digital, que ele entrou de uma hora para outra, e vocês, contadores, falavam assim: precisamos fazer o certificado. Para quê? O que é isso? Muitas vezes contrataram o certificado digital, a gente não sabe nem para que servia o certificado digital, né? A segurança do trabalho é mais ou menos a mesma coisa, todo mundo está tendo que se apropriar. Então, nós estamos aprendendo a redescobrir segurança do trabalho, aspectos psicossociais, mudança de gestão, tudo ao mesmo tempo aí nos últimos 2, 3 anos, dentro da nossa correria como empresários. Excelente essa pontuação, porque quando a gente manda, você fala assim: olha, precisa de da empresa de saúde e segurança do trabalho para você fazer os programas. A primeira visão que vem, nossa, mais um custo. De não entender o que acaba fazendo realmente igual o certificado, porque precisa fazer e a gente empurra isso. Mas qual que seria o desafio? Porque normalmente quando a gente fala com o empresário, às vezes precisa doer no bolso, aqui a gente está falando de empresário para empresário, que para a gente também é a mesma realidade. Então, beleza, eu vou ter que investir agora nessa parte, eu vejo como investimento, mas, e pensando em multas, quais seriam os valores de não adequação? Ela chega a ser pior que o PGR. Depois eu posso mandar uma nota para vocês divulgarem para os clientes. Hoje, quem não, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje, para fazer o programa de gerenciamento de riscos, PGR, PCMSO, LTCAT, dependendo da empresa, ela vai custar ali R$200 por mês, né? Hoje, uma multa, 250, depende da empresa, mas hoje uma multa por um PGR é 1.700, a multa por não ter um PCMSO é 1.700, a multa por não ter um LTCAT é 18 mil. Só aí já deu um pacote de R$20 mil só por não adequar a segurança do trabalho. E a penalidade agora da saúde mental, ela começa com valores maiores, com 6 mil, 8 mil, 18 mil,
na casa de mil, de milhares, né? Por quê? Porque o governo federal vem recebendo colaboradores afastados e adoentados. E a mesma penalidade que se estendia só para eventos de segurança do trabalho, agora vem para a saúde mental. Então, hoje, sem sombra de dúvida, rodando tudo isso, até porque a legislação mudou e não voltou atrás e está seguindo firme e forte, o governo federal não voltou atrás nas recomendações anteriores, que nós achávamos que ia acontecer, é de que é mais barato ir se adequando e entendendo aos poucos, do que esperar para ver e não fazer nada. Porque nós tivemos, há 2 anos atrás, o domicílio eletrônico trabalhista, do que foi mais nada menos do que os contadores atualizaram dados cadastrais antigos, para que o governo pensou em tudo. O governo é muito inteligente, ele pegou ali lei, revisou, criou o e-social e criou a comunicação eletrônica, que é o DET, e rodou. Não voltou atrás, brasileiros se virem. E as contabilidades estão aí com papel consultivo, orientativo, dando aula aí para nós empresários, para nos orientar. E aí, como voltou problemas de adequação, só que da área da psicologia organizacional, de gestão, ele pegou, deixa eu revisar de novo. Então, ele voltou lá para o PGR, uma nova revisão, para a gente, além de avaliar visivelmente, quantitativamente, condições de trabalho, nós vamos avaliar agora a parte da psicologia, e o processo continua o mesmo, vai para o PGR, vai para o governo federal, vai ter essas informações, e nós temos que apresentar o plano de ação de execução dos problemas que foram diagnosticados. A pesquisa é uma dúvida que nossos clientes têm, ela é confidencial, os empresários não terão acesso às questões, terão acesso a gráficos e o panorama. Nós, no nosso formulário, nós deixamos uma única pergunta, resposta livre, que a gente escuta cada coisa que a gente nunca imaginou que os funcionários pensem da gente. Então, é 100% confidencial, a gente manda o link, eles preenchem, a equipe, né, eu até mostrei no início do slide a nossa equipe que está trabalhando, né, são 4 pessoas focadas nisso, e isso está crescendo muito, e aí nós temos que tratar, analisar e recomendar. E aí, com base nessa recomendação, os gestores, supervisores, coordenadores, diretores, às vezes vão ter pessoas aqui no grupo que são, na hierarquia, só existe abaixo da pessoa operacional, então nós vamos ter que aprender a executar esses planos com o apoio de uma consultoria especializada. Então, as assessorias, elas precisam estar sempre muito atualizadas para poder, assim como a contabilidade. Hoje, realmente, o Brasil precisa de uma boa contabilidade, uma boa assessoria de segurança do trabalho e para que não precise de uma boa assessoria jurídica. A assessoria de segurança do trabalho, ela entrou com tudo para dar um suporte para as contabilidades, porque são habilitações técnicas diferentes. O contador é contador, a segurança do trabalho é o engenheiro do trabalho, a medicina é o médico, agora entrou o organizacional da psicologia, tem o psicólogo, tem o gestor empresarial, que é aquela pessoa que entende processos, organização, fluxos, que treina as equipes. Então, hoje, vocês observem que o Brasil colocou, como se o empresário estivesse contratando um hall de consultorias para tocar o negócio dele, de forma meio que forçada, né? Eu faço sempre essa analogia, já que nós não vamos lá contratar uma consultoria para nos dar um suporte para organizar, já que a gente nem escuta 100% às vezes o nosso contador, ele forçou que nós acionássemos ali vários profissionais para nos dar suporte na nossa organização, na gestão das nossas empresas, porque no e-social nós temos um monte de órgãos nos fiscalizando, a Previdência, a Receita, né, a própria Caixa Econômica Liberação de FGTS, os bancos públicos. Então, nós temos muitos órgãos, o próprio Ministério do Trabalho, muitos órgãos que nos fiscalizam indiretamente para que a gente cumpra as nossas obrigações
fiscais, contábeis, trabalhistas, e agora, como bons gestores aí. Então, nós temos um produto que ele é muito forte aqui, que é a escola para líderes. Nós temos que ter que aprender a desenvolver líderes. Não basta, porque a gente pega um colaborador, tem experiência, a gente coloca ele para ser chefe de alguém. Será que ele tem todas as habilidades de liderança que são necessárias para te representar diante do seu negócio? Porque é todo esse olhar. Então, é isso. Não sei se eu fui clara, ficou algum ponto aí para... Vou pedir a ajuda de vocês, da Cardoso, para pontuar e deixar Concordo, aberto. sim. Até se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar no chat aí, aproveitar os minutinhos que está faltando aí para a Karine responder, aproveitar a oportunidade, gente. Enquanto isso, Karine, outra dúvida que me bate é assim, olha, beleza, no próprio ASO admissional, já existe essa verificação também da parte psicológica, tipo essa, para não falar que, olha, eu entrei na empresa, depois eu saí e falar que eu desci lá, entendeu? Eu já estava meio que doente antes. Então, não tem. Hoje, sabe por isso que vocês viram que hoje, há 1 ano e meio, a nossa empresa teve que organizar uma assessoria de psicologia organizacional. Então, hoje o melhor fluxo contratei o funcionário, eu faço faço o ASO, passo por uma psicóloga, avalio desde o perfil e a própria declaração da psicologia, das doenças mentais dele, e aí eu deixo ele entrar. Então, hoje nós temos alguns testes que têm custos mais acessíveis e que é muito mais barato você pagar um teste de 150, 200 reais para ter um diagnóstico de um profissional para falar assim, opa, essa pessoa pode entrar, ele não tem nenhum desvio comportamental e ele está apto e ele diz que está bem, ele não tem, porque nos próprios testes a gente já faz um diagnóstico se ele já tinha uma pré-determinação para ter aquele tipo de problema, ou se ele já tem e está ocultando. Porque, olha só, o AS é feito pelo médico. O médico, ele faz um diagnóstico físico e clínico. Mas saúde mental quem faz é o psicólogo. Então, antes que ele entre para a parte da gestão e execução, o psicólogo teria que fazer. Então, nós temos orientado muito os nossos clientes a fazer os testes de perfil comportamental dos funcionários, tipo, faz o exame, passa por um psicólogo, pelo menos em funções específicas, ou funções muito perigosas, ou funções gerenciais, ou funções estratégicas. O operacional é que pode ficar ali. Para que assim, a gente não gaste muito com demissões, com processos, ou muitas vezes a gente gasta, o colaborador entra e fica naquele período de 3 meses, a gente, querendo ou não, você está investindo, e ele sai, e você viu que ele não tinha perfil algum para aquela ação, tá? Então, hoje, o ASO não faz esse papel. Então, dentro da psicologia organizacional, quem faz isso são os testes comportamentais. Nós temos um teste muito precioso, que é o palográfico, vocês conhecem, que ele é usado muito por Detran, né? Tem 6 testes específicos, um para cada finalidade, um é para comportamento, o outro é para perfil, para função, o outro é para trabalhar desempenho, tem vários, um conjunto de testes, mas o palográfico, ele já traz, só um minutinho. Se alguém de vocês tiver em dúvida, pode deixar no chat aí, para a Karine responder. Mas o teste palográfico, por exemplo, ele já traz um traço comportamental do colaborador. Nós temos colaborador, por exemplo, Detran, pessoas ansiosas, agressivas, né, que vão causar problemas no trânsito. Claro que é com olhar de trânsito, os testes, eles trazem ali se a pessoa tem alguma tendência comportamental, se a pessoa é agressiva, se a pessoa tem tendência a furto, se a pessoa tem tendência a não ficar nos ambientes, se a pessoa é uma pessoa acelerada, desorganizada, tudo isso a gente consegue visualizar em alguns testes comportamentais, para evitar que ele entre dentro da empresa por uma função errada e que venha questionar problemas de saúde mental futuramente. Perfeito. Então, outro ponto, assim, que isso é comum a gente ver, principalmente quando tem empresas que prestam serviço dentro de outras maiores, que faz todo aquele checklist, né, de documentação, aí a gente pega aquele cliente que faz os programas como se fosse um produto, sabe? Eu vou lá, compro,
e guardo ali no meu arquivo e pronto. Mais um ponto de alerta, né? Que não basta só fazer a aquisição dos programas, mesmo que seja atualizado agora com o PGR, se não tiver esse plano de ação, certo? Exatamente. E agora o desafio é duplo. Além de falar de segurança do trabalho, por exemplo, a nossa consultoria, o nosso técnico senta com o cliente para ensinar o que é segurança do trabalho. Abrir o documento, ver o documento, falar o que precisa. Então, além de executar a segurança do trabalho, nós vamos ter que executar os planos e programas da psicologia organizacional. Então, nós temos, entendeu, que é multidisciplinar. Então, hoje nada pode ser engavetado. E agora chega a ser pior, porque o reflexo de um afastamento da Previdência é o quê? A falta de execução. Imagina, quem entrar com atestado médico de saúde mental, o governo pode falar assim, o que você está fazendo com o NR1? Me mostra... Abre até um alerta de cruzamento ali para chegar a notificação no DET, que seria... Porque hoje a fiscalização, até para contextualizar, ela não vai mais o fiscal lá bater na porta da empresa. Isso tudo é maneira eletrônica por meio de cruzamentos, né? Sim. Então, é isso que vai acontecer quando vocês entrarem, o cliente de vocês falar assim, meu colaborador está ansioso, pediu afastamento, está com atestado aqui de 30 dias que o psiquiatra deu. Na hora que vai acontecer e a NR1, quais são os planos? Apresente os planos de ação. Vai chegar no domicílio eletrônico, por quê? Porque a porta de fiscalização agora vai ser a bendita Previdência Social, em que vai vir ali pedindo provas de o que nós fizemos e por que aquele colaborador. Então, já automaticamente, observem que fechou o círculo de fiscalização do governo, porque é um grande indicador, 13 itens que podem ser denunciados ali, às vezes por um afastamento, e que o afastamento da psicologia, vocês sabem que passa por um médico da Previdência, também tem todo um diagnóstico, né, a volta desse colaborador passa pelo médico de novo, então hoje o governo federal tem mais instrumentos de fiscalização. E aí, Perfeito. as penalidades vêm por não executar, por não fazer e não executar. Ok? Sim. Perfeito. Outras práticas internas, então a gente falou aqui no escritório, até achei interessante você colocar lá remoto, que nós estamos no escritório remoto, falei assim, nossa, não sabia que era um viés, né? Mas internamente, esses ritos de gestão, até contrato expectativo, o próprio PDI, que são coisas que a gente vai fazendo ali para acompanhar, isso tudo pode ser juntado como prova de ação, mesmo que não está estruturado, porque até então, quando a gente fala assim, primeiro passo para aplicar a pesquisa, ainda tem aquele empresário que fala assim, nossa, vou lá no chat GPT, peço ele para gerar para mim, eu vou lá e eu mesmo aplico. E hoje, hoje é cada um no seu quadrado. Então, segurança do trabalho, quem manda os eventos é um responsável técnico com CREA. Exames, quem manda é o CRM do médico. Ações é o psicólogo. Então, tem que ter uma comprovação de suporte técnico. Foi o que eu falei. O governo, ele meio que nos obrigou a ter consultorias, pelo menos uma microconsultoria para fazer alguma coisa para nos orientar. Então, com base nesse relatório, nós vamos orientar e vamos entender, nós temos alguns clientes em Anápolis, um especial, que é uma indústria, que está super chateado, né? Poxa, eu vou ser avaliado pelo meu colaborador, né? Então, o feedback que ele recebeu foi ruim, e ele, entendeu? E é muito ligado à forma de gerir dos supervisores dele. Então, a primeira sensação que dá é de revolta, pelo excesso de controle, de fiscalização. Eu sou agora fiscalizado pelo governo, né? E ainda sou fiscalizado pelos funcionários. E os funcionários hoje são exigentes. Eu digo sempre, outra analogia que eu faço, nós abrimos um processo seletivo e o funcionário hoje nos escolhe. Ele entra dentro da empresa, avalia se gostou de você, da empresa, para ele saber se ele vai entrar. Aí depois que ele entra, que ele fez um vínculo, nós que decidimos se ele fica ou não. Mas para entrar hoje, observem no cenário atual, que o funcionário decide onde ele quer estar hoje. E aí, quando ele entra, nós ainda temos a responsabilidade de cuidar dele, tanto da saúde física, mental,
né? Então, nós fazemos exames, nós cuidamos da segurança, nós entregamos EPIs, nós treinamos, nós capacitamos, nós planejamos, ok? Então, é isso, a NR1 é uma grande fusão de sub-áreas, de áreas, né, específicas de atuação, desde a contabilidade, o jurídico, os gestores empresariais, a psicólogos, terapeutas, neuropsicólogos, médicos do trabalho. Nós temos algumas empresas que estamos executando, que é um item, que são ações de CIPAT, Semana de Prevenção de Acidente, semanas de prevenção de acidente, de doenças psicossociais, mentais, né? Então, tudo isso está sendo executado dentro do plano de ação. O nosso relatório, geralmente, ele sai estruturado com as respostas, o plano de ação e a classificação dos riscos daquelas cores que eu mostrei para vocês, entre itens leves e graves. Os itens graves precisam ser tomados como urgente. Então, se um colaborador fizer uma denúncia ou se houver uma fiscalização eletrônica, a gente já tem que mostrar a imediata implantação dos itens urgentes. E os itens mais leves, que vão estar em verde, a gente consegue demonstrar para o governo que nós vamos executar em tantos meses. Então, nós estamos gerando cronogramas de 3 até 1 ano, dependendo do porte da empresa. E o importante é ter o relatório, o PGR atualizado, para demonstrar o início da execução. Então, não ter quer dizer que eu não tomei nenhuma providência. Hoje é mais grave você negligenciar do que executar, porque hoje o governo federal sabe quem está enviando e quem não está enviando sabe, porque não chegou evento, não chegou informação, não chegou dado. Então, a gente fica quieto achando que nada vai acontecer, mas o governo federal sabe exatamente quem está regular hoje com a segurança do trabalho, vai saber quem está regular com o reenvio do PGR, a gente vai reenviar o PGR, então a gente sabe quem está regular com o NR1. Então, hoje, a forma de fiscalizar o Brasil mudou com a implantação da tecnologia. O Brasil deu um up aí em termos de revolução tecnológica e passamos a ser cobrados e fiscalizados. Aí você tocou num ponto que eu acho interessante a gente trazer aqui só para esclarecer um pouco. Estamos em 2026 e já começamos também a implantação da reforma tributária. E muitos empresários ainda enxergam assim, a reforma não vai acontecer, sendo que nós já estamos dentro dela, né? Já está acontecendo. Aí é aquela visão assim, não, minha empresa é pequena, eu só tenho um funcionário, né? Então, é importante a gente ressaltar que não é para aquela indústria lá que tem milhares de funcionários, é para quem tem de 1, né, a 1 milhão ou mais, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Hoje, o simples fato de que eu absorva um colaborador no regime de CLT, é duro falar isso, mas já me traz a obrigatoriedade de cuidar desse colaborador em todas as esferas, enquanto ele estiver dentro do meu ambiente de trabalho. Depois, ali fora do ambiente de trabalho, já não nos compete. E com a NR1, muitos empresários estão falando, e aí se ele se adoecer lá em casa, numa separação, divórcio, eu ainda vou ter que ter um zelo especial com ele dentro da minha própria empresa. E, no fundo, nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande hoje empreender, é uma responsabilidade muito grande hoje contratar pessoas, porque, de fato, né, esse olhar de gestão mudou muito nos últimos anos. Então, assim, não tem para, resumindo, né? Não tem para onde correr, Não. Precisa se adequar, a fiscalização está aí, sai mais caro a multa do que investir nessas mudanças, nesses programas. Ter uma boa assessoria, porque não é só contratar um produto, tem que ser acompanhado, conferir se está sendo enviado a todos esses eventos, né? Isso é importante também. E é isso. Acho, olhar, tipo assim, eu acho que um outro ponto também que a gente pode tirar disso, porque transformar em diferencial competitivo, né? Porque se a sua empresa se adequa, é um sonho ter todos os processos desenhados, dos POPs, programas, certificados de salários, tudo estruturado, isso também é um diferencial que você pode trazer. Já que eu preciso investir para se adequar para não ter multa, eu vou transformar isso em diferencial competitivo numa empresa excelente de trabalhar, que é bem vista também pelo empregador, vai ter mais produtividade, né, dos funcionários, um bom clima de trabalho. Então, tem que olhar o lado positivo também, né?
Hoje eu até digo, para quem quer investir na empresa, vamos pensar, toda essa organização nos permite depois crescer, estar preparado para uma ISO, uma qualificação das empresas melhores para trabalhar, de certificações hoje, nacionais e internacionais, por um caráter, isso que você falou, competitivo. Se eu tenho processos claros, eu estou um pé. Eu falo porque eu implanto o ISO 9001, o ISO, né, 45001, que é de segurança do trabalho nas empresas. Quem faz procedimentos e plano de carreira e cargos e salários e treina líder está prontinho para pedir uma certificação do ISO. Se está tudo desenhado, basta eu pagar uma auditoria externa para verificar, para me recomendar, porque aí eu venho com outro olhar externo, né? Então, é isso, e é competitividade. Hoje, quem tem selos de qualidade nas empresas ganha o mercado, porque nós temos muitos concorrentes nas nossas áreas, e hoje é o que estamos fazendo para ser melhores. Por isso mesmo, hoje não é fácil empreender, né? Não. Mas é isso, Karine, ó, muito obrigada, sabe, pela sua disposição, agrega bastante. É bom ter essa parceria, temos anos aí, eu acho que tem uns 4, 5 anos, quase que a gente já estamos juntos aí, e sempre muito disposta a estar contribuindo, a compartilhar conhecimento com a gente, com nossos clientes, então, muito obrigada, e obrigada também a cada um de vocês que participaram, do pessoal. Isso mostra, é mais sobre quem está preocupado com o negócio, né? Então, realmente, isso para a gente é muito bom. Saber que os clientes também estão preocupados em se adequar. Eu que agradeço, estou à disposição, vocês têm meu contato, do que precisar de suporte aí para CAENG Psicologia, CAENG SST, CAENG do Jurídico, nós temos um braço jurídico para apoiar vocês, estamos aqui à disposição para, pelo menos, assim, a recomendação que eu deixo hoje é, pelo menos, iniciem a pesquisa, para que vocês tenham um pré-diagnóstico para começar a executar, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Ok? Perfeito. Certinho. Muito obrigada, viu? Boa Boa noite noite, a pessoal. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.